Olá pessoal, meu nome é Diego Rodrigues Velho. Vou apresentar para vocês o artigo que fiquei designado no seminário virtual, que é a revisão da literatura com metodologia de pesquisa, uma análise geral e diretrizes. Este é um artigo de 2019, é um artigo de alto impacto, tem mais de 4.000 citações. Ele é de uma revista importante na nossa área, também de alto renome, que é a Journal Business of Research, uma revista de Qualis A1. É da autora Hannah Snyder, doutora em filosofia e professora na universidade não, na escola, na faculdade de negócios da Noruega. Então, o objetivo do artigo, então, é meio replicado, que o título ele consegue ser bem feliz como o objetivo é, é declarado, né, que é fornecer uma visão geral e diretrizes para diferentes tipos de revisão da literatura serem usados como método de pesquisa na área de conhecimento de negócios. A minha ideia aqui, então, é trazer os principais pontos do artigo, né, os pontos mais interessantes do artigo e também provocá-los no final a aprofundar o artigo. Né? O artigo é bem interessante e ele é bem importante nesse período de planejamento da pesquisa. Um pouquinho da metodologia do artigo, é um artigo, o próprio artigo em si, que é uma revisão da literatura, que fala sobre revisão da literatura, ele em si é uma revisão da literatura, de guia metodológicos sobre revisões da literatura. Artigos esses que têm renome na área, né? Então ele faz uma síntese teórica desses diversos artigos, né? E com isso ele avança em trazer como objetivo trazer diretrizes e trazer um modelo desse processo de revisão da literatura, né? E a forma como estruturar esse processo e também evitar erros comuns, né? Como a gente vai ver ao longo da apresentação. Então, um ponto interessante do artigo é trazer essas três abordagens da literatura, né? Onde existe a revisão da literatura sistemática, semi-sistemática e integrativa. A revisão sistemática, então, é uma revisão de síntese, tenta comparar evidências, como bem colocado nas aulas, muito melhor colocado nas aulas pelo professor Ariel, é uma revisão muito que é oriunda da área de saúde, aonde se busca um rigor máximo para fazer um compilado de estudos, né? E uma análise de estudos que geralmente são análises quantitativas, né? E busca trazer um panorama de cima dessas análises, né? Que se chamam de meta-análise, um indicativo através de algumas adaptações estatísticas, né? Tenta buscar dados estatísticos. O próprio artigo comenta que muitos dos estudos e muitos dos artigos científicos de saúde passaram a exigir que algumas métricas fossem similares para possibilitar que essas revisões fossem feitas, né, essas meta-análises fossem feitas no futuro, né, fazer um compilado das análises feitas em artigos primários, né, que a gente chama, que são artigos que vão direto no campo, vamos dizer assim, do que está sendo estudado. Depois traz a revisão semi-sistemática, uma revisão que eu acho que o que a gente faz bastante na nossa área de conhecimento, né, onde é ter uma visão geral dessa pesquisa, ir até a borda do conhecimento. Né. Geralmente são perguntas mais amplas, perguntas de pesquisa mais amplas, que são o que sabemos sobre determinado assunto. Né. Essa estratégia de pesquisa, ela coloca ali, pode ou não ser sistemático, né. Eu acho que sempre é mais adequado. A gente sempre vem estudando aqui que o melhor é que ela seja sistemática. Esses esses artigos de pesquisa podem ser tanto quantitativos como qualitativos. Essa avaliação também logo pode ser tanto quantitativa como qualitativa. E esse artigo aqui, esse exemplo e uma contribuição rotineiramente também que a gente coloca e viu na aula também, ela traz também nesse artigo é a agenda de pesquisa, né? Ter uma visão ampla desse modelo. E por fim ele traz a revisão integrativa, que seria uma revisão mais relacionada ela é mais flexível em todos os escopos, né? Ela é mais utilizada para pontos teóricos,
no meu entendimento aqui, e também não é explícito no artigo, também o próprio artigo é uma revisão integrativa, né? O artigo que está sendo estudado é uma revisão integrativa, onde ele tenta fazer uma síntese, fazer uma crítica e avançar através de um modelo, né? O artigo ele traz ele evidencia o processo de condução de uma revisão, né? Através desses diversos estudos, né? Ele cria um compilado, né? Dividindo entre 4 etapas. O planejamento da análise, onde ele é importante, a gente vai fazer de fato um planejamento, vai delimitar o escopo da pergunta, definir a necessidade o tipo de revisão que a gente está, necessidade da revisão e o tipo de revisão, e a gente vai lá desde o início com a pergunta de pesquisa, né, sendo ela o protagonista central, estabelecer os nossos critérios de seleção e busca, né? Os nossos parâmetros de buscas, em que banco de dados nós vamos, quais as me fugiu o nome agora, mas quais as formas que a gente, quais os argumentos de busca nós vamos utilizar dentro desses bancos de dados. E aí depois a gente vai fazer uma realização da análise desse processo, ou seja, fazer um microteste dos nossos critérios de seleção, fazer de fato essa coleta, sempre documentando esse processo, né? Muito importante sempre documentar o processo. No aspecto da análise, aplicar os nossos métodos, fazer a sistematização desses achados, e, obviamente, na redação da revisão, fazer a devida comunicação, apontar as contribuições futuras, fazer a devida descrição da seleção e da análise, né? Fazer a devida documentação de todo o processo, de todos os resultados, né? Isso é muito importante. A gente vai comentar um pouco mais sobre a redação da revisão, vendo agora a avaliação da qualidade, né? O artigo ele traz uma sistemática para a gente poder fazer, quase que uma forma de checklist, fazer uma análise de se a gente está fazendo uma boa condução da revisão ou se aquela revisão é de qualidade, né? Através de perguntas, né? Na fase do projeto, por exemplo, é saber se a gente está projetando algo que de fato vai ter uma contribuição substancial, prática, seja ela prática ou teórica. Fazer uma motivação da pergunta, se a pergunta ela tem a devida motivação, se ela está devidamente declarada, né? Se tudo aqui, se eu tenho uma devida estrutura, se aquilo só não está na minha cabeça, se eu sou capaz de descrever aquilo de forma que os outros entendam. Isso com a pergunta e, obviamente, se estende à metodologia, né? Fazendo o devido encaixe entre a pergunta e a metodologia. Se eu estou usando o devido instrumento para responder a pergunta ao qual eu me propus a avançar no tema, né? Na condução, então, se na minha condução o meu critério, as minhas seleções, se a busca que eu estou fazendo está apropriada à resposta, se está dando o resultado está dando resultado de artigos que eu busquei, né? Se eu estou encontrando conhecimento, né, que eu me propus a estudar. Se o meu processo ele é transparente sempre, vejam como sempre se fala em transparência e clareza em todas as etapas. Se o critério de inclusão de artigos é transparente, se eu tomei as medidas para garantir a qualidade, né, dessa amostra, né. Na análise de dados, se o processo de abstração está concluído descrito com precisão, ou seja, de novo, transparência. Se eu tomei medidas adequadas para a qualidade das análises que eu estou fazendo, se eu estou fazendo a técnica da análise conforme a pergunta que eu fiz, conforme a metodologia que eu me propus, né? Então, se está tudo devidamente casado dentro do meu trabalho. E no final, na estruturação e na revisão do artigo, obviamente, se eu documentei tudo devidamente, está na hora se eu conseguir criar através do meu texto, através do meu canal de comunicação, um artigo, se eu conseguir disponibilizar todas as informações para que esse artigo seja replicado, né? O critério de replicabilidade numa revisão da literatura ele deve ser primordial. Se eu estou divulgando os meus resultados da forma clara, e se eu gerei um produto através ali de pesquisa,
de inclusão de pesquisas futuras, se eu evidenciei a utilidade do artigo ao qual eu me propus. Se lá no início no projeto eu, eu identifiquei que aquela contribuição era substância que eu poderia gerar através desse meu projeto uma contribuição, é por óbvio que é necessário que no final eu consiga descrever e evidenciar de forma clara que eu estou fazendo a devida contribuição, né, que eu estou fazendo o conhecimento avançado. E lá no final do artigo ele coloca erros e estratégias para aumentar, erros que impedem a publicação e estratégias para aumentar a publicação. Né? Eu vejo que como um é meio o par e passo do outro. Né? É um erro crasso a gente não desenvolver a metodologia da forma correta, né? É um erro comum, principalmente para pesquisadores mais inexperientes como nós. É comum a gente ter medo de uma amostra que ela é muito grande e a gente acabar limitando ela sem um devido critério, sem um devido rigor, né? Simplesmente para que ela não fique tão grande e como a gente fica assodado com o tempo, ficando preocupado se a gente não vai dar cabo de tudo aquilo. Que revisões apenas resumem um estudo, ou seja, a gente não acaba não avançando o conhecimento, simplesmente revisa aquilo, né? Monta uma tabela, ou seja, como se a gente não terminasse o estudo, né? Não aprofundasse devidamente. E para isso, então, ele usa estratégias de combinar muitas revisões técnicas com várias técnicas de análise, fazer a metodologia com rigor, uh, criar contribuições de pesquisas relevantes, né? Desenhar os produtos de pesquisa, algo que o professor Ariel também é muito claro e bate muito nessa necessidade, e ter uma pergunta de pesquisa bem definida desde o início, né? Ter um projeto lá, ter bem estruturada essa pergunta, para que no final a gente consiga dizer, olha, eu respondi essa pergunta de fato, está aqui a resposta dessa pergunta a qual eu me propus. Na aplicação das pesquisas dos nossos estudos no mestrado, a gente vai ver que esse é um artigo que auxilia a gente escolher a nossa revisão, é um artigo que demonstra a importância dessa revisão, é um artigo que ensina a planejar e executar essas revisões, e ele faz com que a gente evite erros, né, comuns, erros que a gente que são crassos que são comuns a pesquisadores inexperientes, ele já faz com que a gente evite e nos previna desses riscos. Mas, pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos.